Eu sou oficialmente artista há 1 ano. Pode parecer pouco, mas eu te garanto que eu já aprendi muito. Eu digo oficialmente artista porque minha loja tá comemorando 1 ano desde o lançamento. Então tem 1 ano que eu decidi oficialmente começar a ganhar dinheiro com a minha arte. Caso você não saiba, eu faço joias de prata. Então eu que fiz esse brinco aqui, eu que fiz esses anéis. E desde que eu abri minha loja e comecei a realmente ganhar dinheiro com a minha arte, eu aprendi um tanto de coisa. Algumas dessas coisas eu gostaria de ter ouvido antes de começar, eu acho, ou então eu gostaria de ter me preparado melhor para elas. Então, eu tô aqui para te contar os meus 10 principais aprendizados nesse último ano, porque vai que alguma coisa é útil para você. Então, sem mais delongas, vamos aqui pro meu primeiro aprendizado nesse último ano, que é organizar a rotina é bem mais fácil na teoria. Quando eu decidi que eu ia levar minha arte como profissão, carreira, sei lá, como forma de ganhar a vida, eu tive que parar para dar uma organizada na minha rotina, né? Porque eu seria 100% dona do meu tempo. E aí, essa ideia de ter a liberdade total de fazer a rotina, ela é linda na teoria, né? Porque finalmente a gente vai poder desenhar a nossa rotina exatamente do jeito que a gente quer, exatamente do jeito que funciona pra gente, sem ter que preocupar com o horário exato de chegar no trabalho, com que horas passa o ônibus, com que horas que o trânsito tá melhor ou pior, sei lá. E é lógico, isso é realmente muito lindo na teoria, mas na prática, gente, é tão difícil. Primeiro, porque exige uma disciplina que acho que eu nunca precisei ter antes. E eu sou uma pessoa relativamente, disciplinada. Porque tudo que tá na sua agenda pra fazer, você sempre pode deixar pra amanhã. Porque amanhã você não tem um compromisso fixo, sabe? O lugar que você precisa estar. Então, na teoria, você tem o seu dia livre amanhã pra fazer todas as tarefas que você tem pra fazer. Então, por que você vai fazer hoje? Se você pode fazer amanhã. Mas aí amanhã, você pode fazer depois de amanhã. Tem também a dificuldade, que já é bem conhecida pelos espectadores deste canal, que é de acordar cedo. Gente, eu tenho muita dificuldade de acordar cedo. É uma coisa que eu tenho dificuldade, sei lá, não vou falar desde sempre não, porque criança eu acordava bem cedo, mas na minha fase adulta, assim, é uma coisa que apareceu, essa dificuldade de acordar cedo. E aí, eu não tenho nenhum lugar específico que eu preciso estar pela manhã, sabe? Com um horário marcado. Então, pra que eu vou acordar cedo? É isso que meu cérebro pensa, entendeu? Quando o despertador toca. E fora também que é muito difícil a gente não deixar outras coisas, quer dizer, a gente não, né? Eu tô falando por mim. É muito difícil pra mim não deixar outras coisas passarem por cima do que eu preciso fazer pro meu trabalho, principalmente quando envolve compromisso com outras pessoas. Então, se alguém precisa de uma ajuda, ou se alguém tem sei lá, quer marcar uma reunião sobre algum assunto específico, tudo parece mais importante do que o compromisso que eu tenho comigo mesma, sabe? É muito difícil pra mim priorizar as coisas da minha empresa que só dependem de mim e que só eu vou sofrer as consequências daquilo. Isso é tema de terapia, já tá sendo discutido. Mas lógico que eu fui testando coisas e aprendi e desenvolvi técnicas que têm me ajudado com essa rotina muito livre. A primeira, você já sabe, né, que eu sou muito fã, que é lista de tarefas. Sempre tenho a minha lista de tarefas em mão. Eu anoto tudo que eu preciso fazer, porque se eu não anotar, eu vou esquecer, vai ser despriorizado, outra coisa vai passar por cima. Eu sempre anoto tudo no meu caderninho e grifo as prioridades também, porque a lista de tarefas tá lá enorme, né, pra eu não ter que ficar escolhendo sempre qual tarefa que eu vou fazer. Eu grifo ali o que é prioridade em cada dia, pra eu saber o que eu preciso fazer primeiro, né, obviamente. Outra coisa que me ajuda muito também, eu ainda estou aprimorando, mas já me ajuda bastante, é definir dias fixos pra fazer as coisas, pra fazer cada tipo de trabalho. Porque como eu sou uma empresa inteira em uma pessoa só, eu faço tarefas muito diferentes, né, ao longo da minha semana. Aí eu gosto de tentar definir, exemplo aqui, não é como eu tô organizando minha rotina não, porque minha rotina está em mudança neste momento. Mas eu gosto de tentar definir, por exemplo, segunda-feira eu lido com tarefas burocráticas. Na terça eu foco em criação de conteúdo. Na quinta eu vou pro ateliê. Isso dá uma previsibilidade pra minha semana e me ajuda também com essa coisa de sempre deixar pra amanhã. Porque na quarta-feira, se eu não fizer a minha tarefa de, sei lá, editar um vídeo, eu não vou poder deixar pra quinta, porque quinta eu tô no ateliê, entendeu? Então me ajuda com isso também. Dá uma setorizada nas tarefas. Meu segundo aprendizado, e esse está sendo desenvolvido há algum tempo, porque não é a primeira vez que eu trabalho por conta própria, é só a primeira vez que eu trabalho por conta própria com a minha arte, né? Mas então, esse está sendo desenvolvido há um tempo, que é, você não precisa dar conta de tudo sozinha, mesmo sendo uma empresa de uma pessoa só. Lógico, eu me organizo para dar conta do máximo possível, né? Mas eu continuo sendo um ser humano. Então, quando eu me sinto sobrecarregada, eu recorro às pessoas à minha volta para me ajudar. Por exemplo, o meu namorado, que tá trabalhando aqui no quarto ao lado, ele
ele é constantemente acessado por mim quando eu preciso tomar alguma decisão. Às vezes, eu só tô precisando colocar pra fora, sabe? Organizar os pensamentos, organizar os prós e contras das coisas e entender prazos, etc. E só de conversar com ele, isso já me ajuda. Minha mãe também me ajuda, às vezes, quando eu preciso embalar uma encomenda, levar no correio. Para esse próximo ano, eu também tô tendo a ajuda de uma amiga minha na parte de comunicação da empresa, então a gente encontra regularmente, conversa sobre a comunicação da minha e da empresa dela. É doido porque no início eu achava, assim, que tudo tinha que ser feito 100% sozinha, a não ser que eu contratasse alguém. Mas tá tudo bem pedir ajuda. Eu ajudo as pessoas também e eu posso pedir ajuda delas e tudo certo. Ninguém é menos, você não é menos capaz porque você fez isso, não. Inclusive, eu diria que é uma grande qualidade você conseguir ouvir a opinião das pessoas. E acho que eu não preciso nem falar que ao longo desse último ano, eu também contei bastante com o apoio de inteligência artificial. Não pra fazer minha arte por mim, porque não é nisso que eu acredito. Mas na hora ali de otimizar tarefas, de organizar minha agenda, ou até mesmo pra trocar ideias sobre um problema, fazer um toró de ideias de soluções. Nessa hora, a IA realmente é minha melhor amiga. Ela faz eu me sentir menos sozinha nesse processo todo. O problema é saber qual ferramenta usar e como usar cada uma da melhor forma, né? Tem 1000 opções disponíveis, a gente tá ali com infinitas coisas pra fazer. Fica uma sensação de não saber nem por onde começar a estudar, muito menos aplicar. Mas a boa notícia é que você pode dar esse primeiro passo agora. Entre os dias 19 e 22 de janeiro vai acontecer a Jornada Inteligência Artificial da Hashtag. São 4 dias pra você aprender a usar a inteligência artificial na prática e vai muito além disso de você enviar uma perguntinha pro ChatGPT e receber uma resposta genérica. Eles vão falar também sobre o Gemini, que é a IA do Google, sobre o Gamma, que é uma ferramenta para fazer apresentações com IA, sobre o Notebook LM, que é outra ferramenta do Google que eu não conhecia, que é para te apoiar com seus estudos e várias outras. É um evento 100% gratuito, online, prático e não exige nenhum conhecimento prévio de IA. E a Hashtag liberou um lote de vagas reservado para quem assiste meus vídeos, porque convenhamos, é o público mais lindo dessa internet. Para garantir sua vaga no lote reservado para o nosso canal, é só você clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Aprender IA é importante para qualquer profissional hoje, justamente porque te ajuda a automatizar tarefas mais repetitivas ou complexas, aumenta a sua produtividade e isso libera sua cabeça e sua energia para focar no que realmente importa para você e naquilo que você mais gosta de fazer. Não tô falando aqui para você virar especialista de IA, virar programador, cientista de dados. Se você quiser pode, mas não precisa. Tô falando de você aprender a comandar as ferramentas certas para deixar o seu trabalho melhor para você. Então clica no link que eu deixei na descrição do vídeo e com a ajuda da hashtag vamos todo mundo aprender a usar IA a nosso favor. O terceiro aprendizado nesse meu primeiro ano ganhando dinheiro com arte é que as coisas costumam ser mais lentas do que a gente espera. Tem que ter paciência. Isso vai valer principalmente se você faz outra coisa além do seu trabalho como artista, né? Se você leva, sei lá, 2 funções em paralelo, porque você pode amar fazer o seu trabalho com arte, né? O quanto for, você provavelmente ama. Mas você continua sendo um ser humano com limitações, com tempo limitado, energia limitada, disponibilidade mental limitada. E às vezes você simplesmente não vai dar conta de fazer o que você tinha planejado para aquela semana, para aquele mês, porque outras coisas estão acontecendo. E mesmo se você tem dedicação total à sua carreira como artista, se você estiver começando do zero, você ainda vai ter que construir um nome, você vai ter que construir um público, vai ter que aprender como tocar uma empresa da melhor forma, como organizar seu dinheiro. É muita coisa para aprender e você é uma pessoa só, não é mesmo? Então não tem como ser rápido. E quando eu falo sobre as coisas serem mais lentas, eu tô falando de coisas pequenas a grandes, assim. Você pode sentar para fazer o seu site, você acha que você vai levar 1 semana, 2 semanas, e você leva 1 mês, porque é uma ferramenta nova. De repente, você tá tomando decisões que você nunca teve que tomar na sua vida. A cor da barra de rolagem do site. E aí, essas coisas vão levar mais tempo, porque você não tá acostumada, né? E eu tô falando da questão de longo prazo também. Eu achei que com 1 ano, eu já conseguiria, sei lá, pagar minhas contas, pagar uma parte maior das minhas contas, né, com o dinheiro que chega da minha arte. Mas não consigo, não. Justamente por tudo isso que eu falei, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa só, eu tenho limitações, eu ainda tô aprendendo muita coisa. Inclusive como divulgar, como otimizar meus processos, é muita coisa. Então tem que ter paciência com o seu processo, não dá pra deixar a ansiedade dominar, não. Isso é mais fácil de falar do que de fazer, né? Mas fato. O aprendizado número 4 é que às vezes dar um passo para trás é necessário. E isso não significa nem desistir, nem falhar, nem nada do tipo. Quando eu abri minha loja, o meu objetivo era viver 100% de arte. Mas como a gente já conversou aqui, nem tudo vai ser rápido, né? Eu tive bastante sorte, eu divulguei bastante o meu processo de preparação para a abertura da loja. Inclusive tem um vídeo aqui sobre o processo de abertura da loja, caso seja do seu interesse, vou deixar linkado. Eu já tinha um mini público nas redes sociais, mini, tá?
chegar, sei lá, 4 mil seguidores, alguma coisa assim. Então, os meus primeiros meses tiveram boas vendas. Ainda assim, o dinheiro que entrou nesse início, principalmente no início, que tem muito investimento, né, também envolvido, ele não foi suficiente para pagar minhas contas. E, obviamente, as contas não pararam de vir. Por causa disso, alguns meses depois de abrir minha loja, uns 5 meses, talvez, eu comecei num trabalho meio período. E foi uma decisão muito certa para mim, pro meu processo, pro meu momento, pra minha realidade, enfim. Primeiro porque eu fico um pouco mais tranquila financeiramente, porque eu tenho pelo menos uma parte da minha renda mais garantida, vamos colocar assim. Garantido nada é, né? Mas pelo menos é um pouco mais previsível. E por causa disso, eu fiquei também com menos pressa pra fazer as coisas, sabe? Eu não tenho que, com certeza, vender X peças amanhã, né? Até o mês que vem, sei lá, porque eu preciso que esse dinheiro entre. Eu consigo fazer as coisas com um pouquinho mais de calma, então eu consigo descansar um pouco mais também, eu consigo fazer as coisas com mais capricho. Tá vendo como que é doido isso de que um passo pra trás não é necessariamente pra trás? Porque esse trabalho que eu tenho agora, ele tá fazendo sentido pra minha vida, sabe? Eu achei que eu ia encarar ele como algo temporário, só pra segurar as pontas, mas eu tô gostando, descobri uma outra coisa que eu não conhecia ainda, então eu tô achando bom, eu tô achando que talvez faça sentido levar as duas coisas em paralelo por muito tempo. Pelo menos nesse momento, tá fazendo muito sentido pra mim, mesmo que esse não fosse o meu plano um ano atrás. Então talvez eu nem devesse encarar como dar um passo pra trás, né? É mais um ajuste do plano, uma mudança de rota. E tá tudo bem mudar a rota. Meu quinto aprendizado é que vender é parte do trabalho de um artista. E eu sei que isso, na teoria, é óbvio. Eu sei que você poderia ter me falado isso um ano atrás. Mas se você me falasse, eu acho que eu não ia conseguir internalizar isso da forma que eu internalizei no último ano. A verdade é essa. Como artista, eu não achei que eu precisaria praticar tanto essa habilidade de vender. Não me pergunte o que eu pensei. Achei que era só fazer as minhas joias e elas iam se vender como mágica, sei lá. Eu não tenho muitas soluções pra te apresentar sobre isso, porque, sinceramente, continua sendo uma dificuldade bem grande pra mim. Mas se eu puder dar um conselho relacionado a isso, é o seguinte. Primeiro, venda sem coragem de vender mesmo. Ah, mas eu tenho medo. Faz com medo. Ah, mas eu tenho vergonha. Faz com vergonha. A cada nova tentativa de vender, vai ficando um pouquinho mais fácil. Basicamente, minha recomendação é que você pratique sua cara de pau. Falar mais sobre o seu trabalho pra quem quiser ouvir. Falar sobre o que você faz. Mostrar o que você faz. Se esforça um pouquinho, até ficar natural. Ou mais perto disso que for possível. E rede social ajuda muito nisso, tá? Porque é uma forma de você integrar esse processo de venda e de exaltação do seu trabalho à sua rotina. Você pode começar postando casualmente mesmo, sem necessariamente colocar um discurso de venda, sabe? E aí a gente vai inserindo o discurso de venda aos pouquinhos. E falando nisso, o aprendizado número 6 é que presença em redes sociais é sim fundamental. E pra mim dói muito admitir isso, porque eu sou a pessoa que acha que a gente deveria passar menos tempo no celular, menos tempo consumindo, mas é verdade. Eu não vou falar que estar presente em redes sociais é 100% obrigatório pra todo mundo, porque acho que quase nada é. Mas pelo menos pra mim, eu sinto muito a diferença quando eu tô mais ativa nas redes sociais versus quando eu fico muito tempo sem postar, sabe? Isso dá um impacto, assim, direto, imediato nas minhas vendas. Mas a boa notícia que eu aprendi também é que você não precisa ter tantos seguidores, assim, pra começar a vender. Quando a gente cria um Instagram profissional, né, ou um Instagram da loja, que foi o meu caso, eu acho que a gente fica nessa ânsia, assim, por ganhar mais e mais e mais seguidores, como se isso necessariamente fosse proporcional ao seu número de vendas, não é? Lógico, o funcionamento disso tudo vai depender de como que é o seu trabalho, do que você vende, tipo de produto e tudo mais. Mas pra mim, pela minha experiência, é melhor você focar em convencer quem já te segue a comprar do que focar em conseguir seguidores novos. Ah, mas eu só tenho 200 seguidores. E por acaso você já vendeu pra esses 200? Ou pra pelo menos um quarto deles, que já dá aí 50 pessoas? 50 vendas é um tantão de vendas, principalmente pra quem tá começando. Então não vem com essa de achar que você precisa ter 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 seguidores pra ter autorização pra vender sua arte, pra mostrar sua arte. Se o que você quer é viver da sua arte, começa a vender agora, com o que você tem, com o público que você tem. Ah, são só 50 pessoas, são só 10 pessoas. Começa assim. Lembra do aprendizado número 3? Eu acho, tem que ter paciência. Aprendizado número 7 é que é importante você seguir criando independentemente da sua inspiração. Esse, quando caiu a ficha pra mim, assim, eu levei um tempo pra assimilar, pra construir esse pensamento. E quando caiu a ficha, explodiu minha cabeça. Eu sempre fui aquela artista ocasional, porque meu tempo era ocupado com várias outras coisas. Então, quando eu tinha vontade de desenhar, quando eu tinha uma ideia de um desenho, eu sentava e desenhava, eu sentava e pintava. Então, o gatilho pra eu começar a criar sempre foi a inspiração, a vontade. Mal sabia eu que quando eu começasse a precisar criar, sabe, criar por obrigação, porque afinal de contas parte da minha renda depende disso, eu ia ter que fazer isso
sem estar com vontade. Porque isso é um pouco do que é a vida adulta, né? Fazer várias coisas quando a gente não tá com vontade de fazer. Porque precisa. Porque tá alinhado com o seu objetivo. Enfim, o fato é que eu aprendi a ir pro ateliê, a sentar pra criar, mesmo sem vontade. E o legal é que fazendo essa força pra começar as coisas, mesmo sem vontade, eu entendi que muitas das vezes eu só preciso sair da inércia pra inspiração vir. Às vezes eu só preciso colocar o lápis no papel e desenhar uma coisinha feia pra vir uma ideia de uma coisa legal. Oitavo aprendizado em um ano como artista. Tem que organizar as finanças. Acho que o primeiro motivo é óbvio, né? Que quando você trabalha por conta própria, a renda fica muito mais imprevisível. Você pode receber X em um mês, e 2X no outro, e 3X no outro, e meio X no outro. E justamente por causa dessa imprevisibilidade de entrada de dinheiro, eu senti uma necessidade muito maior de entender quanto dinheiro exatamente eu preciso para manter o meu padrão de vida, para cobrir os meus gastos do mês. Porque se você não organizar, um mês que você tiver menos vendas, né, uma baixa assim, você não paga uma conta e fica com dívida, uai, não dá não. Fazer essa organização financeira pode inclusive te ajudar em tomada de decisão, porque dependendo da sua entrada e saída de dinheiro, você pode priorizar um projeto sobre o outro, né? Você pode ter que priorizar um projeto que dá mais dinheiro em vez daquele que você quer fazer mais. E, inclusive, um conselho que eu dou aqui, que você já deve ter ouvido, mas eu tenho que enfatizar, é que é importante separar as finanças pessoais das finanças do negócio. Por mais que elas estejam relacionadas, caso você seja uma empresa de uma pessoa só, tem que separar. Porque só assim você vai conseguir entender de verdade como que sua empresa tá andando, porque você consegue enxergar o seu fluxo de caixa. O que entrou, o que saiu, se o saldo da sua empresa tá positivo, se ela está se sustentando. Aprendizado número 9, que eu acho que vale para quase qualquer tipo de profissional, é que sempre vai ter uma pessoa mais avançada que você. E isso é muito fácil de ver com redes sociais, né? Você começa a seguir ali as pessoas que são referência no seu mercado, você quer ver o que as pessoas estão fazendo, e aí é muito fácil a gente cair na comparação, porque você fala, meu Deus, essa pessoa é 15 vezes melhor do que eu nunca vou ser tão boa quanto ela. Acho que eu não preciso nem falar que esse tipo de comparação não traz nada positivo, né? Mas não adianta eu só falar aqui pra você não se comparar, porque isso é muito mais fácil de falar do que de fazer. Mas uma coisa que você pode fazer, e que eu tenho aprendido a fazer, é usar a comparação a seu favor. Porque, por exemplo, um artista que tem um público maior que o seu nas redes sociais, você pode ver que tipo de conteúdo que ele está criando, usar ele como referência, quais formatos funcionam. Você pode tentar entender também como que é o modelo de negócio desse artista, como que é a organização para pedidos personalizados, como que ele organiza a equipe para você pensar já a médio e longo prazo, caso você tenha interesse em ter equipe em algum momento. Não estou falando de copiar trabalho de outros artistas aqui não, pelo amor de Deus. É entender o que funciona para eles e entender formas de aplicar para você. E eu tô falando muito mais de estrutura de negócio do que da arte em si. Já que tem esse tanto de informação na internet e esse tanto de gente divulgando trabalho nas redes sociais, vamos usar os aprendizados dos outros pra gente. Essa pra mim é a melhor forma de se comparar. É pegar uma pessoa que você admira e ver ela como uma possível projeção do seu futuro e entender o que você tem que fazer pra chegar lá. O 10º e último aprendizado que eu queria compartilhar com você dessa minha experiência do último ano é que empreender melhorou a minha autoconfiança. E eu acho importante falar isso aqui porque eu sei que muita gente não começa a colocar os planos em prática por medo, por não se achar bom o suficiente. E não me entenda mal, eu não estou falando que eu superei meus medos. Eu ainda duvido muito de mim com frequência, eu duvido da minha capacidade, principalmente quando eu tenho que fazer uma coisa que eu nunca fiz antes. Mas ao longo desse último ano, eu provei pra mim mesma que eu consigo aprender e executar muito mais do que eu imaginava. Eu entendi que algumas habilidades só vão ser desenvolvidas depois que você começar a praticar elas. Eu sei que isso parece óbvio, tô falando várias obviedades teóricas nesse vídeo, mas é porque às vezes a gente fala, não vou fazer o meu site porque eu não tenho a habilidade de construir um site. Mas você não tem a habilidade porque você nunca testou, né? Lógico, você tem a opção de contratar alguém para fazer o site para você. Se você tem essa opção, ótimo, porque ele provavelmente vai sair muito melhor do que se você, pessoa que não tem nenhuma habilidade, fizer sozinha. Mas quando eu comecei essa jornada toda, eu me encontrava em um cenário de ter bastante tempo disponível e ter pouco dinheiro disponível. Então eu tinha que fazer as coisas eu mesma. E aí eu conseguia fazer as coisas. Eu tô falando dessas tarefas mais estruturais do negócio, mas acho que isso vale inclusive para sua arte. Quando eu comecei, eu não achava meu trabalho tão bom. Mas é porque eu era relativamente iniciante nele. E foi na hora que eu decidi levar isso a sério, investir meu tempo, investir meu dinheiro na execução da minha arte, na execução das minhas joias, né, mais especificamente, que eu comecei a ficar melhor nelas. E hoje eu sou muito melhor do que eu era no ano passado. E provavelmente ano que vem eu vou ser melhor do que eu sou agora. Então eu falo que empreender melhorou minha autoconfiança, não porque eu acho que agora eu tenho toda a habilidade necessária para viver disso, mas porque agora eu sei que eu tenho a capacidade
capacidade de aprender o que for necessário, entendeu? E acaba que quando eu coloquei a minha arte no mundo para ser vendida, eu recebi um tipo de validação externa também. Que pensa assim, quando eu faço uma venda, tem uma pessoa que escolheu, assim, ativamente confiar no meu trabalho. Às vezes ela nem me conhece e ela decidiu que eu sou digna do dinheirinho suado, esforçado dela. Eu acho isso muito mágico, é uma ação que eu valorizo muito e ela é um indício de que eu devo estar fazendo alguma coisa certa, né? Então, talvez eu deva acreditar um pouco mais em mim. Como eu disse no início do vídeo, eu acho sim que eu ainda tenho muita coisa pra aprender, porque meu negócio tem um ano. É um bebezinho dos negócios. Mas eu acho importante olhar pra trás e ver o que eu aprendi nesse último ano, primeiro pra conseguir compartilhar, né? E ajudar pessoas que estejam em caminhos parecidos ou que estejam onde eu estive um ano atrás, mas também porque eu vejo a minha capacidade de aprender. Então, na hora que eu sinto medo de fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, ou então na hora que eu tô fazendo um planejamento de longo prazo e eu percebo que eu ainda não tenho os aprendizados, né, e os recursos e as habilidades necessárias para chegar lá, eu consigo respirar e falar, olha o tanto que eu aprendi em um ano. Eu vou aprender mais um tanto de coisa no próximo, e no próximo, e eu consigo alcançar esses objetivos. Pode demorar, eu posso precisar de paciência, eu acho que esse foi um dos principais aprendizados dessa lista. Mas eu consigo, eu tenho a capacidade. Se você tá nesse processo também de viver de arte, ou então de ser um profissional autônomo em outras áreas, eu vou adorar saber o que foi mais importante que você aprendeu desde que você começou, ou coisas que você gostaria de ter ouvido quando você começou. Me conta também se algum desses conselhos que eu dei, não sei se eu posso chamar de conselhos, né, mas os meus aprendizados que eu compartilhei, se algum deles fez sentido pra você, não esquece também de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. Toda a interação que você tiver com o meu conteúdo é uma forma de você apoiar o meu trabalho e também de refinar o seu algoritmo, falar que você tem interesse nesse tipo de conteúdo, pra ele te mostrar mais dos meus vídeos, pra ele te mostrar outros artistas. A ideia é a gente continuar aprendendo e continuar compartilhando os nossos aprendizados pra todo mundo aprender junto. Como sempre, obrigado por estar aqui, obrigada pela atenção, um beijo e tchau!